Memórias de O.M. Esquisitão, ou O Estado de Coisas. Muitos animais não receberam os benefícios da educação humana. Eric Satie: a educação não serve só para arrumar emprego, tornar um sujeito famoso e levantar seu saldo bancário. Às vezes, ela melhora também a personalidade humana, ainda que por acidente e sem que se possa atribuir a ninguém a culpa por semelhante inconveniência. Da minha parte, confesso ter buscado nela, de caso pensado, esse e somente esse propósito, desde que, instalado no ofício de jornalista que me dava tempo livre, admiti que minha inaptidão para subir na carreira podia ser amplamente compensada por algum tipo de ganho interior a ser obtido mediante a autoeducação, fosse ele o reino dos céus ou um modesto alívio para o sentimento de completa ignorância, que me oprimia desde a ocasião em que um abnegado professor de geometria me demonstrara, matematicamente, a impossibilidade de fazer-me compreender o teorema de Tales. Estudei, pois, e estudei muito, tão somente em vista de compreender alguma coisa deste mundo, e eventualmente do outro, sem a menor pretensão de usar meus conhecimentos para me tornar aquilo que se convencionou denominar alguém. Urso na toca, mantive-me por 30 anos entre livros e uns poucos amigos, ensinando em cursos privados, sem sentir a menor falta daquela tagarelice colorida que se entende por vida cultural. Mas tudo tem um preço. Desprovido daquele guiamento infalível que só se obtém nas universidades brasileiras, meu cérebro enverdou por caminhos esdrúxulos, que bem ilustram os perigos da autarquia intelectual, a atividade do estudioso solitário, empreendida à margem do discurso cultural dominante. A solidão, que os antigos consideravam um requisito para a conquista da sabedoria, é hoje tida como um obstáculo, uma doença, um vício redibitório. Que pode, afinal, a inteligência humana, quando amputada do tronco pujante do intelectual coletivo, por onde corre a seiva que dá vida a abacaxis, bananas, jacas e abobrinhas culturais. Assim, enquanto os alunos da USP formavam seu cabedal de letras aprofundando-se no estudo do socialismo intergaláctico de J. Posadas e exercitavam sua musculatura intelectual arcando com o peso das 50 páginas da Revolução na Revolução de Régis Debray, eu dissipava o melhor de minhas energias lendo Aristóteles e Platão. Cínico, fútil, leviano como todo franco atirador, comparava traduções várias e ainda, quando surgia dúvida quanto ao sentido de alguma frase, tinha o desplante de ir verificá-la no original grego, com o auxílio do dicionário de Emma Bailey. Coisa mesmo de ignorante. Mais tarde, quando os meios universitários desistiram de sua frustrada paixão guerrilheira para se ocupar de assuntos que então lhes pareceram muito espirituais, como o consumo de maconha, a prática do sexo grupal e a leitura intensiva dos sermões dos inefáveis gurus Rajneesh e Maharaji, também eu, por coincidência, estava-me voltando na direção do Oriente. Isto poderia ter-me tornado mais aceitável nesses ambientes, se, conforme verifiquei, eles não insistissem a julgar que o Oriente ficava na Califórnia, enquanto eu preferia procurá-lo nos textos védicos e corânicos, uma divergência que se revelou absolutamente insanável, pois onde eles viam as mais altas manifestações da sabedoria eu via apenas imitação simiesca, e onde eu via um sinal de sabedoria eles não viam absolutamente nada. Com o tempo, fui-me tornando cada vez mais um esquisitão cultural, um tipo estranho aos usos e costumes do nosso meio letrado, especialmente nas suas vertentes universitária, editorial e jornalística. A única coisa em comum que nos ligava era o desprezo recíproco com que nos ignorávamos meticulosamente. Entre o urso no silêncio da sua toca e o macaco no seu ruidoso picadeiro, havia, para dizer o mínimo, aquilo que na linguagem circense veio a chamar-se um corte epistemológico. Desde 1991, no entanto, voltamos a nos comunicar. A primeira notícia que recebi dele veio pelo Jornal do Brasil, tratava-se de um artigo, na página editorial, onde um professor, tão carregado de PhDs quanto de medalhas um general no dia 7 de setembro, dava ciência ao mundo de uma formidável descoberta, o Santo Daime, um chá que proporcionava a quem tivesse a felicidade de ingeri-lo o conhecimento das causas profundas de todas as coisas. SIC. Linhas adiante, o autor dizia que a doutrina, notem bem, a doutrina, e não o chá, do Santo Daime era uma riqueza natural da Amazônia. Ele prosseguia dizendo que os incas pré-colombianos produziam e consumiam habitualmente esse chá, o que não o impedia de ser genuinamente brasileiro. Entre as causas mais profundas de todas as coisas, incluía-se, portanto, a origem vegetal das doutrinas e a brasilidade dos incas. Como nos dias seguintes não aparecesse no jornal nenhuma carta manifestando estranheza, tomei nota do caso para comentá-lo com meus alunos. Porém, nas semanas e meses que se seguiram, episódios semelhantes continuaram a chamar minha atenção sem aparentemente despertar a de mais ninguém. Um professor de filosofia gaúcho afirmava que Michel de Montaigne exercera grande influência no século XV, antecipando o exterminador do futuro. Outro, paulista, assegurava que na sociedade moderna não existia massificação alguma, de vez que as lojas estavam cheias de produtos diferentes. Um escritor dizia que a Igreja, para ser coerente com sua doutrina milenar, devia apoiar a liberação do aborto e as uniões homossexuais.
Um filósofo assegurava que o adestramento de cavalos e cães era um insulto à liberdade moral dessas criaturas. Um teólogo jurava que a causa do tráfico de entorpecentes era a escravidão colonial. Tudo isso era dito com ar de seriedade e ouvido em respeitoso silêncio. Sendo morbidamente propenso a dúvidas epistemológicas quanto à minha percepção do mundo exterior, concluí que estava vendo coisas. A repetição obsessiva, porém, acabou por me persuadir de que o mundo era mesmo assim. Fui obrigado a admitir algo de muito esquisito estava-se passando nas cabeças dos nossos intelectuais. Acontecimentos similares desenrolavam-se também em outros países, com a diferença de que, lá, sempre havia quem notasse a anormalidade da situação, como se via por exemplo nos livros de Alan Bloom, The Closing of the American Mind, de Robert Hughes, The Culture of Complaint, de Richard Grenier, Capturing the Culture, de Etienne Sorial, L'Avenir de la Philosophie, de Julian Marias, Raison de la Filosofia, e muitos outros. Em suma, o mundo caía, mas aqui ele caía de maneira muito mais rápida, eficaz e discreta. O que de dúvida ainda pudesse restar em mim quanto ao sentido dos acontecimentos foi removido por um episódio que me envolveu pessoalmente. Em fins de 1993, o resumo de umas aulas sobre pensamento e atualidade de Aristóteles, que eu vinha proferindo na Casa de Cultura Laura Alvim, foi encaminhado à SBPC para avaliação e eventual publicação na revista Ciência Hoje, por iniciativa do Dr. Ivan da Costa Marques, membro dessa sociedade científica, o qual muito me honrava com sua presença no curso. Passado quase um ano, como não viesse resposta, senti-me liberado para publicar o texto em livro. No começo de outubro de 1994 recebi da gráfica os primeiros exemplares, impecavelmente impressos. No mesmo dia, mera coincidência ou sincronismo junguiano, sei lá, encontrei na portaria do meu prédio o envelope da SBPC com a devolução dos originais, o aviso de que o artigo fora rejeitado pelo Comitê de Editores e a sugestão de que, sendo um trabalho sobre educação em odontologia, sim, isto mesmo, odontologia, encontraria melhor acolhida numa revista especializada. Escrevi então à revista, informando que nem eu nem o próprio Aristóteles tínhamos a menor ideia do interesse dentário das nossas especulações, que a devolução era tardia e desnecessária, de vez que o trabalho já estava publicado em livro, e que, diante da esquisitice do motivo alegado para a recusa, parecia que o trabalho não tinha sequer sido examinado. Passados uns dias, recebi da editora da revista uma carta enfesada, que jogava numa datilógrafa a culpa pelo deslize odontológico e assegurava que o artigo fora examinado com muitíssima atenção por balizado especialista, e como prova anexava um parecer eruditíssimo em 2 páginas e meia de letras miúdas. Ao examinar os argumentos do balizado, verifiquei que o distinto escrevia verossímil, com I, confundia São Gregório Magno com St. Alberto Magno, apofântico com apodítico, potência com ato, dialética com retórica e assim por diante, alcançando a respeitável média de 10 erros por página. Foi então que o urso começou a sair da toca, mais ou menos por acidente. Redigi umas observações sobre o parecer e as encartei em alguns exemplares do livro. Um deles foi parar nas mãos de Elizabeth Orsini, do jornal O Globo, que fez então uma reportagem de página inteira, com chamada na capa, sobre o vexame da SBPC, enquanto o poeta Bruno Tolentino, num box ao canto da página, exigia a revelação da identidade do parcerista, em termos bastante delicados, quem é essa cavalgadura? Foi um escândalo. A entidade não teve outra reação senão fazer caretas de dignidade ofendida, denegrir o autor do livro por suas opiniões políticas que não tinham nada a ver com o caso e, last not least, procurar abafar os protestos e esconder, por todos os meios, o nome do eruditíssimo, o qual continua anónimo e passa bem, embora ao preço de jogar implicitamente a responsabilidade do seu feito sobre as costas do ministro Francisco Effort, nominalmente o consultor filosófico da revista. Como observei no prefácio à 2ª edição do livro, ainda em preparo, na polêmica eclodida em torno de uma filosofia aristotélica da cultura, o mais curioso foi que meus oponentes, pródigos em opiniões sobre a pessoa de um autor que nunca tinham visto mais gordo nem viram depois da dieta, não fossem capazes de dizer uma só palavra sobre o conteúdo da tese aí defendida, a qual certamente escapava não somente à sua compreensão como também ao seu círculo de interesses, sendo, como é, inteiramente alheia a conversas fúteis de velhas curocas. Desafiados publicamente a discuti-la, preferiram refugiar-se no terreno dos insultos pessoais, onde suas alminhas trêmulas e rancorosas se sentiam mais protegidas por ser talvez seu habitat natural. Não é inútil lembrar que meu livro propunha uma reinterpretação global da obra de Aristóteles, fazendo dela uma espécie de teoria geral da interdisciplinaridade, com base na ideia, sugerida por Avicena e St. Tomás, porém desprezada pela exegese posterior, de que uma unidade profunda ligava o organon, conjunto dos escritos lógicos, à retórica e à poética. Por significativa coincidência, um estudo da erudita canadense Deborah L. Black, que continha um apelo a investigações nesse sentido, fora escolhido pouco antes para figurar numa coletânea da Unesco quando vários estudiosos sérios tinham reconhecido a enorme importância do tema.
Ora, as investigações sugeridas pela Profa. Black já estavam prontas e realizadas nesta parte obscura do mundo desde pelo menos 1987, sendo algumas delas reproduzidas no pequeno volume que a SPPC recebera com afetações de desdém e risinhos de incredulidade caipira. Deste modo, enquanto a canadense era premiada por ter feito o começo do serviço, o brasileiro era castigado por ter feito antecipadamente o serviço inteiro. Mas o castigo não era inteiramente injusto. Eu merecia realmente umas chineladas, por não ter acreditado no que meus olhos me mostravam desde 1991, que estava rodeado de selvagens togados e que, para falar de assuntos filosóficos com essa gente, era preciso tomar todas as precauções de um pregador in partibus infidelium, para não ser assado vivo. Continuei tomando notas, seletivamente, é claro, pois a produção cultural de esquisitices ultrapassava de longe minha capacidade de registro, e acabei compondo um livro, O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, publicada em edição conjunta pela Faculdade da Cidade Editora e pela Academia Brasileira de Filosofia. Ao mesmo tempo, busquei sondar as origens do estado de coisas.